Iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 77. Eleva a Deus a minha voz, reclamo e elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite, e não se canso. A minha alma recusa consolar-se. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 29 de maio de 2012, indicações 152, 153, 154/2012, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 067/2012, de autoria de diversos vereadores. Requerimento 068/2012, de autoria do vereador Ézio Geves Manuel. Santíssimo Senhor Presidente, Antônio Manuel, prezado do Senhor, vimos por meio deste justificar a ausência do vereador Carlos Augusto Eusébio Cabuque na sessão que acontece nessa data, pois o mesmo está participando de compromissos assumidos anteriormente. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos atenciosamente, sala da sessão de 29 de maio de 2012, Maria Doroteia Massaneiro, assessora parlamentar. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Fará o uso do horário político desta noite a senhora Bárbara Teixeira Rigueto, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, a qual convido a adentrar e fazer parte da mesa diretora, o senhor Haroldo Pesbate Filho e Tatiane Padilha, representando os agentes comunitários de saúde. Gostaria inicialmente de dar umas boas-vindas à Bárbara, a Haroldo, e a Tatiane. E nós teremos 60 minutos para nós fazermos a explanação sobre o assunto referente aos agentes comunitários de saúde. Eu deixo a palavra livre, Bárbara. Eu gostaria até, inicialmente, que devido Ontem nós tivemos uma preliminar com todos os agentes da saúde, junto com os demais vereadores. Eu até gostaria que a Tatiane fosse a pessoa que começasse a fazer a explanação, porque o assunto nós entendemos que ele é bastante relevante, preocupante também, E nós gostaríamos que começasse com elas, porque depois tem algumas coisas que vão se dirigir a vocês, que vocês terão que responder. Então, Tatiane, você pode ficar à vontade, a palavra é toda sua. Obrigada, presidente. Eu cumprimento toda a casa, em especial o presidente da Câmara, aqui presente, a Bárbara, presidente do sindicato, o senhor Dr. Besbate, advogado do sindicato, e as pessoas que compareceram ao nosso chamado ontem à noite. Então, a gente está aqui porque a gente houve uma exoneração e nós viemos aqui, nós gostaríamos de saber o porquê que a gente foi exonerado. Nos foi falado sobre vencimento de contrato, um contrato era válido por 1 ano, mais que haveria 2, 3 formas de contrato. Nós fomos verificar a lei municipal que foi feita por essa casa, a lei federal, nada das respostas que nós obtivemos, vindos da prefeitura, teve choque com o que está escrito nas leis municipais e federais. Então, assim, a gente salienta que seja investigado pelos vereadores a motivação da nossa exoneração. Por que nós fomos exonerados? Que até então nós não temos um motivo concreto. E que seja verificada a exoneração em conformidade do artigo 8º da Lei 5.133, aprovada por esta Casa. Seja tomadas as providências cabíveis para que a lei venha a ser cumprida. Então, a gente entende que está sendo descumprida uma lei, uma vez que ela foi feita por essa Casa,
provavelmente baseada numa lei federal também, e ela está sendo descumprida e nós estamos indo para a rua, não teremos salário a partir do mês que vem, não teremos emprego, enfim, temos um grande prejuízo financeiro, moral também, e estamos assim meio que perdidos. O porquê da nossa demissão? Cada um que liga para a prefeitura, o que foi até a prefeitura, teve uma resposta diferente. Né? Muitas vezes fomos chamados de não saber ler, com déficit cognitivo, fomos tratados com termos pejorativos. Né? Então, a gente também se sente sensibilizado por essas pessoas que tiveram esse tipo de tratamento, essa forma de tratamento. Aí a gente enfatiza que seja apurado por essa Câmara, por todos os vereadores, o que motivou a nossa exoneração. Por que a gente está indo para a rua? Porque até então nós temos um memorando que não foi assinado por ninguém da Prefeitura, mas que partiu da Prefeitura, que as unidades receberam, que a partir do dia 28 nós não estaríamos mais vinculados à profissão, à nossa função de agente comunitário. Se a gente chegar amanhã para trabalhar, provavelmente não vamos poder trabalhar porque tem esse memorando, só não tem a justificativa do porquê. As enfermeiras, gerentes também não souberam justificar o porquê. Enfim, aqui estamos, né? Buscando uma resposta para a nossa pergunta. Não sei se mais algum agente queira falar, tem algum questionamento, algum vereador, algum assessor. Isso aí é aposta. Depois do debate vai ser feito entre nós aqui, entre os vereadores, juntamente com o sindicato representado pela Bárbara, o doutor Haroldo, e depois a gente pode abrir o espaço para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, boa noite ao presidente Toninho, né, aos demais vereadores aqui da casa, né, boa noite aos colegas que estão acompanhando, né, as servidoras e servidores, agentes comunitários, né, da nossa cidade. Acho que cabe aqui, né, depois da fala da Tatiane, um breve histórico de todo esse processo. Porque para algumas pessoas, talvez, esse seja um primeiro momento onde esteja se tratando desse assunto. Mas para nós do sindicato, a gente já está falando disso, né, dos agentes comunitários desde 2010. Falo em 2010, gente, por quê? Porque foi quando, pela primeira vez, né, o secretário, o Silvio, né, ele nos chamou lá na secretaria, na sala dele, dizendo que eles fariam, né, essa prova seletiva. E daí nós conversamos, apresentamos uma série de documentos, uma série de legislações municipal, aqui, né, aprovada por essa casa, ou então legislação federal, né, emendas constitucionais. E na época, daí o secretário de saúde, né, declinou, voltou atrás naquele período de fazer a prova. Em 2011, né, o ano passado, já lá no mês de abril, maio, por aí, a gente já ouvia na categoria, né, no meio dos servidores do ESF, da estratégia da família, nós já começamos lá para o mês de março, abril de 2011, toda essa fala, né, de que este ano eles fariam a prova e que não teria outra alternativa, e davam as razões, né, e as justificativas deles, da prefeitura. Mas o sindicato, ele só pode fazer as intervenções a partir de fatos. E o fato ocorreu daí, não sei se no dia 27 ou 28 de dezembro, com o edital. 28 de dezembro, quando foi publicado o edital chamando pela prova. Então, gente, eu estou falando aqui, eu não me enganei na data, não. É 28 de dezembro, né? Então, você imagina o que significa isso numa cidade que a gente sabe como é que funciona, chamar os servidores, né, daí especificamente os agentes comunitários, para
né, o edital, e tinha lá o edital que regulamentava e que dizia tudo. E dizia que, a partir daquele edital, do dia 28, eles tinham os prazos, né, para fazer a inscrição, né, e pagavam uma taxa, fazia inscrição, e o dia em janeiro, dia 16, confere comigo, de janeiro, 12 de janeiro, haveria a prova. Não, 12 de janeiro houve a revogação do memorando. Não, a prova, eu quero da prova. Dia 18. 18 de janeiro, a prova. Uma semana depois, posteriormente, foi a prova. Foi um período curto, né? Isso. Então, assim, eu estou até resgatando isso para a gente entender a sequência de todo esse processo e como, para os vereadores, né, se posicionarem também, é importante ter todo esse resgate de processo. Então, isso ocorreu tudo, e eu quero fazer essas datas, porque tudo isso ocorreu em janeiro. Em um período, inclusive, que muitas agentes comunitárias estavam de férias, né, que daí não tem a informação da unidade, porque não foi nenhum comunicado, né, 28 de dezembro foi publicado o edital, e não teve nenhum comunicado para a casa das pessoas, foram para as unidades, para os locais de trabalho. Muitas pessoas de férias, e ficou, né? E nós tentamos, e daí eu quero aqui resgatar, 2 reuniões que nós tivemos com o governo. Primeiro procuramos a secretária adjunta, porque daí nesse período o secretário Silvio pegou férias, né? Ele saiu, daí a secretária adjunta, que a Kelly, assumiu e nós dialogamos com ela. Daí, segundo ela, não, esse assunto é melhor tratar diretamente com o comitê gestor. E procuramos o professor Celito, o Arleu da Silveira, né, inclusive na reunião estava a doutora Érica, que é, né, adjunta, procuradora também, e fizemos uma reunião com eles, tentando ainda antes da prova, argumentar e fazer todo o resgate das necessidades e daí baseado em leis. Nós não estávamos lá pedindo coisas que não eram para ser feitas sem fundamento. Nós trouxemos que, posteriormente, o doutor Haroldo vai poder colocar o número da lei, das emendas federais e tudo mais. E fizemos essa conversa. Lá na época, a decisão, né, nessa reunião com o secretário-geral, Arleu da Silveira, com o professor Celito, do comitê gestor, também estava presente a doutora Érica, o que eles disseram? Não, nós vamos manter, a nossa decisão é de manter a prova. Nós vamos fazer a prova, com data já estabelecida, tudo certinho, como dizia o edital. A partir dali, a gente começou daí a ser procurado por alguns agentes comunitários da seguinte forma: faz a prova ou não faz a prova? Como tinha essa decisão da prefeitura de manter a prova, as pessoas que nos procuraram, que é claro que não foram todas as 300 agentes comunitárias, nos procuraram, nós sendo assim, não, faça a inscrição e faça a prova. Só que o grande problema, em função de todo nessa falta de desinformação, vou assim dizer, essa desinformação, acabou sendo emitido pela Secretaria de Saúde um memorando para as unidades, onde eles, e eu tenho cópia aqui do memorando, vou até deixar aqui com a Câmara de Vereadores, dizendo, né, e assinado pela secretária adjunta, mais pelo Claudenir, que é o coordenador da equipe das agentes, dizendo que era para desconsiderar o memorando que dizia que era para fazer a prova, porque ficava livre, à vontade. As pessoas, muita gente, e são várias pessoas, em função deste memorando, elas baixaram guarda, relaxaram. Vem um memorando assinado, dizendo que não precisa mais fazer a prova, para desconsiderar o memorando, elas não fizeram. Outras nem souberam do memorando porque estavam de férias. Várias agentes estavam de férias e nem souberam. Então, a nossa situação hoje, Toninho, é a seguinte: pessoas que tinham o conhecimento e que sabiam, e que mesmo lendo o memorando aqui, desconsideraram, não confiaram e disseram, não, eu vou me inscrever e mesmo assim vou fazer a prova. Outras pessoas, né, e daí é uma decisão de cada pessoa ao receber o documento. Outras pessoas dizem, não, se eles estão dizendo que não precisa fazer a prova, vamos ficar
né, de acordo com o que o memorando interno está comunicando. E outras pessoas, inclusive, nem ficaram sabendo, né, se precisava fazer a prova, se não precisava, porque estavam de férias. Então, quis aqui resgatar um pouco todo o processo e daí colocar, pessoal, para nós, daí vou reforçar, o doutor Haroldo vai ler e vai explicar direitinho o porquê que nós estamos orientando e porquê que nós estamos dizendo que a prefeitura se equivocou quando ela obrigou, e daí eu vou dizer obrigou, porque teve o edital, quem não fizesse está exonerado, ou quem não passou está exonerado. Por que a prefeitura errou? Por causa da lei que o doutor Haroldo vai explicar. Quais são os critérios, o porquê que uma agente pode ser demitida e quais são as razões. Baseado nisso, existe a razão. Fora isso, não tem necessidade, é apenas se acabar o programa, que é né, um programa federal. Então, a gente tem toda essa compreensão, por mais que nós argumentasse com o governo para tentar fazer com que ele voltasse atrás, não tivemos êxito. Agora, a situação está feita, né? Nós temos hoje, não oficialmente, porque nós pedimos há 12 dias atrás e ainda não recebemos, mas nós pedimos todas as pessoas que foram exoneradas, então estamos aguardando essa resposta do governo municipal para que daí a gente possa tomar as atitudes, né, e as questões jurídicas, porque a administrativa agora a gente, né, vai largar porque não temos mais a esperança. Então agora é administrativa, aliás, é jurídica para ver o que a gente vai conseguir. Então, Toninho, seria isso e estou aí à disposição para acrescentar mais alguma coisa que, com certeza, no decorrer da exposição do Dr. Haroldo, a gente vai poder falar. Obrigada. Boa noite ao Toninho, presidente da Câmara, aos demais vereadores e a todos aqui presentes. Foi bom que a Bárbara tenha feito esta retrospectiva dos fatos, porque é desnecessário comentá-los novamente. O que eu irei fazer é o seguinte: informar da onde que surgiu e por que foram contratadas inúmeras agentes comunitárias de saúde. Porque em 2006 teve uma emenda em nível nacional, emenda constitucional número 51 de fevereiro de 2006, que criava a figura, né, oficializava, digamos assim, a figura do agente comunitário de saúde. E aí dizia, em seu artigo 1º, o artigo 198 da Constituição passa a ser acrescido dos seguintes parágrafos, 4º, 5º e 6º. Para nós interessa o 5º. O parágrafo 5º dessa emenda constitucional dizia o seguinte: lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Então, a emenda constitucional dizia que haveria uma lei federal para dispor sobre isso. Pois bem, isso foi em fevereiro de 2006. Em outubro de 2006, aí, o governo federal promulgou a Lei 11.350, que regulamenta justamente o que a emenda constitucional dispunha. E no seu artigo 8º, essa lei diz o seguinte: os agentes comunitários de saúde admitidos pelos gestores locais do SUS ou pela Fundação Nacional de Saúde, na forma do disposto no artigo 4º do artigo 198, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, é a CLT, salvo se, no caso dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, lei local dispuser de forma diversa. Ou seja, a regra é que sejam contratados pela CLT, salvo se algum desses entes modificar. E aí essa mesma lei, no seu artigo 10, diz o seguinte: a administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do agente, né, de combate, do agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado na ocorrência de uma das seguintes hipóteses. Aí então vem listado quais são as hipóteses: prática de falta grave, acumulação ilegal de cargos, necessidade de redução do pessoal, insuficiência de desempenho e por aí afora. Enfim, esse artigo dizia o seguinte: a administração pública somente poderá rescindir. Ela não diz a administração pública poderá rescindir.
Ela somente poderá rescindir. Ela foi incisiva de que somente poderia haver a ruptura do contrato dentre essas cláusulas aqui enumeradas. E aí o que aconteceu? Isso foi em outubro de 2006. Isso em nível nacional. Aí veio, nível municipal, a Lei 5.133 dessa casa, que ela é de 2007. E ela praticamente repete, ipsis literis, os termos da lei nacional. E aqui também diz, ela optou por qual regime? O estatutário ou o seletista? O seletista, em seu artigo 7º, diz o seguinte: os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, admitidos pelo município, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 198 da CLT, estão vinculados, 1, ao regime da consolidação das leis do trabalho, 2, ao regime geral da Seguridade Social, que é o INSS, e ao Fundo de Garantia. E depois, isso no artigo 7º, e no artigo 8º, diz, praticamente repete tudo que foi dito na lei federal, o seguinte, artigo 8º, a administração pública somente poderá rescindir o contrato dos agentes, tais, e repete, prática de falta grave, acumulação ilegal, ou seja, quando a administração pública tentar promover a rescisão do contrato dessas pessoas assim contratadas, teria que se enquadrar numa dessas hipóteses, sob pena de ser ilegal. Então, o que existe até o momento é a alegação de que está sendo exonerado aí um determinado número de servidores, mas nós já, inclusive, do sindicato formulamos um requerimento administrativo para que fosse listado quem efetivamente estaria sendo exonerado, se era cargo em comissão ou se era contratado via CLT, se o contrato era indeterminado ou prazo determinado, para que a gente pudesse juridicamente tomar as nossas atitudes. Isso eu acho que foi na quinta-feira e até hoje não ainda veio essa resposta para nós. Foi na quarta. Então, da leitura da lei, a gente compreende o seguinte, que pode rescindir? Pode, mas desde que sejam encaixados, enquadrados nessas hipóteses, sob pena de não estar enquadrado nessas hipóteses, ser ilegal a exoneração. Então é isso que a gente tem que descobrir, afinal de contas, qual o motivo da exoneração. É para alterar, fazer um rodízio. Bom, isso pode ser até politicamente defensável, mas juridicamente, pelo menos a lei não trata disso. Então a gente quer realmente as respostas da administração para que ela nos diga qual é a motivação. E se a motivação se enquadrar dentre uma dessas cláusulas aqui da lei, ok. Mas se não se enquadrar, nós aí sim iremos tomar as atitudes, as medidas jurídicas necessárias. Porém, o que ainda nos falta é elementos, são as informações que nós já solicitamos e ainda não nos foram respondidas. Quero informar aos senhores vereadores que nós dispomos ainda de 42 minutos. A palavra fica livre. Eu vou fazer uso da palavra. Dá licença, presidente. Eu só queria colocar que era estratégia de saúde da família, né? Então, ele era uma estratégia e ele se tornou um programa, porque uma estratégia um dia pode acabar. E um programa, ele pode ser contínuo. Então, foi onde o Ministério da Saúde, ele houve essa troca de PSF para ESF, que ele deu tão certo, que foi um programa que deu tão certo, que serviu muito bem à comunidade, que foi trocado por uma estratégia. A estratégia pode acabar. Um programa, ele segue regularmente, né? Então, houve essa troca de PSF para ESF, que significa a mesma coisa, estratégia de saúde da família. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Mais alguém inscrito? Eu estou me inscrevendo. Depois do vereador João Fabres. Mais alguém? Senhor presidente, quero cumprimentar todos os vereadores, os agentes comunitários da saúde que estão aqui presentes, cumprimentar a nossa presidente dos servidores públicos do sindicato, a Bárbara, a Tatiane, e cumprimentar o meu amigo, doutor Haroldinho Bresbate. Tem coisas que eu não entendo,
Por que se faz uma tempestade no copo d'água quando se pode dialogar, quando se pode discutir e chegar a um consenso e buscar uma alternativa? Até porque, pelo que eu entendi na falação do doutor Haroldo, está se passando por cima de uma lei estabelecida. E aí nós vamos gerar um passivo para o município, a partir do momento que nós demitimos esses trabalhadores. Aí daqui a pouco vão buscar na justiça um retorno, um quadro de funcionários novamente, e aí quando não tem que pagar na justiça esses dias parados, coisa parecida. Então eu acho que ainda está em tempo, vereador Itamar da Silva, você como líder do governo nesta casa, de buscar uma alternativa, buscar uma discussão entre o município, juntamente com o sindicato de servidores, a Bárbara, o jurídico, e juntamente com essas pessoas que aqui estão, que estão sendo atingidas, né? Porque aqui, deixar bem claro que tem pessoas aqui que têm família, tinha uma programação de renda familiar estabelecida e programada, pessoas que se usaram desse trabalho para fazer uma faculdade, que é um direito que coube a eles, a partir do momento que nós definimos o encontro de contas entre a Unesc e o município de uma dívida que eles devem ao município. Então, e como é que fica a faculdade das pessoas? Que geraram uma expectativa de uma formação, geram uma expectativa de uma qualidade de vida melhor com uma renda familiar somada, e aí chega esse momento aí de chegar e simplesmente mandar embora da maneira que foi mandada, simplesmente mandando um memorando para as unidades dizendo que estão demitidos. Pelo menos ter um diálogo, conversar, discutir, é isso que é o mínimo que tem que se fazer. A maneira como foi feita, da maneira como foi nos passado, realmente foi de uma forma muito incoerente por parte do município, acho que deveria ter um respeito maior. O Claudenir, pelo que foi passado para nós, ele não está preparado para assumir esse trabalho. Porque ontem, pelo menos na falação que houve ontem para nós ali, o Claudenir trata as pessoas como se fosse objeto. Eu acho que não é isso que o prefeito quer, com certeza. Talvez até ele desconheça essa atitude dele. Eu acho que ele deveria tomar até providência sobre isso daí. Então, eu penso que ainda, como não foi definido, não foi estabelecido definida a demissão ainda está em tempo de pegar e se sentar e conversar e talvez acertar esse. Porque eu tenho certeza que eles vão continuar, pela maneira que eu vi, pelo que a lei estabelece. Seria isso aí, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Fábio. Senhor presidente, demais vereadores, queria cumprimentar a Bárbara, presidente do CISERP, o doutor Haroldo, né, a Tatiane, né, que está representando todos os agentes comunitários aqui presentes hoje. É que a Tatiane hoje foi mais democrática, mais light. Porque ontem, né, eu gostaria que ela tivesse falado tudo que ela falou ontem para a gente lá no plenarinho. Das coisas que o tratamento de funcionários da prefeitura, o tal de Claudemir, que dá para todos. Se dá para vocês, eu acho que ele dá para toda a comunidade que procura. Porque as pessoas não mudam o comportamento, né, Bárbara? Se a pessoa é bonita, feia, mais ou menos, linda, ela tem o seu jeito, e esse seu jeito, ela permanece. E eu estranho, senhor presidente, que a prefeitura não está aqui presente. Ela devia estar aqui. Que eu acho que foi convocado. Porque é um debate, senhor presidente, que eles deveriam estar aqui para dar a justificação, principalmente o Claudemir. A Kelly não, porque a Kelly, eu acho que já foi exonerada. Mas eu ia perguntar para o nosso advogado, se o memorando, se no dia 28 de dezembro foi feito um edital para convocar para a prova os agentes. E no dia 12, né, de janeiro, veio um memorando dizendo que não precisa. Eu estava aqui olhando, a hora que a Bárbara ergueu, é um documento oficial da prefeitura. Está lá o timbre. Está o documento oficial.
se esse documento não derruba o outro? Ou não tem validade? Como eu explanei, eu até acho que esse documento ele vai ser também questionado como reforço da nossa tese, se necessário, mas o argumento principal vai ser a lei. Se não estava dentro daquelas hipóteses da lei, a demissão não poderia ocorrer. Pouco importando, digamos assim, se houve ou não houve o memorando. Mas nesse caso, como houve, nos dá mais força ainda na nossa argumentação. Porque, pelo que eu mais ou menos entendo, né, todos os agentes comunitários deveriam pegar esse memorando e entrar na justiça. Porque vai ganhar. Como diz, a justiça pode até tardar, mas que vai ganhar, vai. Porque é um documento. E se o prefeito não tem assinatura do documento, mas tem a assinatura da secretária de adjunta ou secretária, né, da saúde. Ela tem que responder. Né? Então, senhor presidente, quando a Bárbara falou aqui que fez a reunião com o Arleu, o Celito e a doutora Érica, uma reunião onde foi estabelecido, né, todos aqueles parâmetros, o Arleu estava aqui. Quando falou o nome dele, ele fez uma cara de meio assustado. Não lembro. Né? Eu até eu estranhei. Não, mas você estava ou não estava na reunião? Não estava. Ah, então... Não, só para me saber isso aí. Tem? Então, é por isso que a prefeitura deveria estar aqui, se defendendo. Não, justamente, ele podia estar aqui na mesa, defendendo o governo, já que ele é secretário do governo. Não é mesmo? Porque é muito fácil tomar as decisões e depois se esconder. Eu acho que tem que estar aqui. Devia dizer assim, não, Bárbara, eu não estava. Porque daí fica uma coisa ver com a outra. Mas eu só quero dizer a todos vocês que a Câmara vai estar junto. Se nem todos os vereadores, mas a maioria dos vereadores vai estar junto com vocês. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Camisa. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos acompanha, cumprimentar o Haroldo, a Bárbara e a Fabiana. Essa atitude, senhor presidente, senhores, é muito próprio desse governo. Tomar esse tipo de atitude não é a primeira vez que o faz e possivelmente não será a última vez, né? Até porque vocês têm acompanhado aqui o debate que tem travado aí a Guarda Municipal e são ignorados todos os dias daquele pedido que eles vêm fazendo, né, à Prefeitura Municipal. E é muito comum desse governo ignorar as questões do município. Se eu não me engano, Haroldo, quem promulgou, ou fez a lei, ou promulgou como presidente do Senado, se eu não me engano, foi o Renan Calheiros, na época. Eu não sei se ele era, na época, presidente do Senado, ou foi ele o autor da lei, da proposta de emenda. Faço saber que o presidente da República adotou a medida provisória que o Congresso Nacional aprovou e eu, Renan Calheiros, presidente da Câmara. Veja bem. E esse debate, eu me lembro bem desse debate à época, e o porquê dessa alteração na lei. Porque havia anteriormente esse período, a cada 2 anos, e isso trazia uma insegurança para os agentes comunitários, né? E uma vez que o programa ele não se extinguia naquele momento, então ele, com esse objetivo de trazer uma segurança para essas pessoas, propôs essa alteração na lei. E a partir dali, aqueles que fizeram, e se eu não me engano, inclusive, quem já estava no curso, tendo feito a prova seletiva antes e estava no curso, automaticamente se enquadraria na nova proposta da lei. Não precisaria de fazer um novo concurso, ou nova seletiva, para, a partir dali, ser enquadrado naquela lei. Automaticamente já serem enquadrados. Os novos dali para frente também, do mesmo modo, né, a partir da seletiva, já estariam contemplados com a nova lei. Esse foi o espírito da lei, essa foi a proposta, pensando em proteger esses trabalhadores,
de que uma vez tendo feito a seletiva e o programa não tendo sido acabado, que é um programa federal, esses trabalhadores teriam a continuidade e a garantia dos seus empregos, né, baseado nessa lei. Mas, infelizmente, o nosso governo gosta de fazer esse tipo de coisa e aí promoveu essa atitude. E aí, pior ainda, tem toda uma lei, todo um rito a ser seguido. E qual foi o rito que esse governo fez? Simplesmente, eu não sei qual foi o tipo de comunicação que fez a esses servidores. Né? Se foi por telefone, se foi através lá da agente comunitária, o modo como foi feito, né? E mais ainda, pastor Gerves, vereador Gerves, no momento que já não precisava, né? No momento ele disse que tem que fazer a seletiva, no outro momento ele desautoriza ele próprio, ele diz que não precisa mais, e aí não trata de esperar todos os servidores voltarem, chamar todos e esclarecer a situação. Não. Ele cria a quizumba, cria o problema e depois coloca o pessoal nessa situação. E aí vale lembrar uma coisa, né? Ali foi feito 2 memorandos, eu diria 2 comemorandos. De repente ele quis, me livrei dessa turma aí e vou trazer agora quem eu entender que vai rezar a cartilha. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar o doutor Haroldo Besbate, Bárbara, Tatiane, em seu nome, Tatiane, saudar a todos os agentes comunitários que se encontram nesta noite, mostrando a sua preocupação e a unidade que existe entre vocês, porque através do tempo no qual vocês já trabalharam, muitos com 2, 3, 4, 5 anos, criou uma amizade muito forte. E temos certeza também que criou uma experiência muito mais ainda vivida por vocês nas comunidades. São pessoas que precisam de tempo para se dedicar, para se encontrar, para se identificar e para que a comunidade fique confiável e acredite nas unidades de saúde. Então precisa de tempo, vínculo, para criar esse vínculo, porque às vezes há pouco tempo a rotatividade é muito grande, as pessoas não criam aquele vínculo, aquela confiabilidade que existe entre o agente e o cidadão do bairro. A gente ouviu tudo aqui, os nossos vereadores, da forma como feito o memorando, né? No dia 28 de dezembro, praticamente é um período onde os órgãos públicos municipais, estadual, entram em recesso, pouca gente, muita gente de férias, e em janeiro também, acho que pouco divulgado. É claro que esse memorando aí, realmente, ele confunde muitas pessoas, né? E muitos acreditaram, né? Porque tem um time da prefeitura, acreditaram no memorando. Então, eu acho que realmente precisamos encontrar um meio para fazer com que vocês continuem. Aí, mas eu vou me ater, mas basicamente, doutor Haroldo, é na lei municipal, a lei federal, onde fala porque a dispensa unilateral, ou a demissão unilateral por parte do órgão público. Se for acumulação de cargos, não é, porque a gente sabe que realmente você trabalha 8 horas diárias e praticamente ocupa a parte da manhã e ocupa a parte da tarde. Então, está descartável. Redução de quadro, também não, porque se está aumentando a população, precisa de mais agente e vai ter que aumentar o quadro. Então, a redução também está fora. Insuficiência de desempenho, acredito que não. Porque tem gente com 5, 6 anos trabalhando. Porque se fosse insuficiência, já teriam sido 10 anos. Já teriam sido demitidas. Eles não foram por quê? Então, porque realmente sabiam trabalhar, produziu. Eram pessoas realmente competentes. Falta grave, só se for por falta grave, eles vão ter que demitir por justa causa. E com isso, não vai acontecer, porque ninguém, com certeza, será demitir por justa causa, né? Claro, um processo até justificar o porquê. Se eu não me engano, tem que ser notificado, depois tem que ter advertência, depois tem...
abrir um inquérito administrativo, enfim, coisa que não foi feita também. Então, para mim, vocês não se enquadram nada desses itens aqui. Então, não deveria ser demitidos, né? E segundo, o doutor Haroldo está aguardando informações, documentos da prefeitura para tomar uma ação jurídica. Dito isso, eu acho que vocês podem contar com esse Poder Legislativo, porque o que couber a nós, vereadores, procurar fazer para ajudá-los, com certeza nós vamos fazer. Então a gente sabe que às vezes são pessoas, talvez, que são nomeadas, no caso de vocês, que não têm a qualificação de atender vocês, de atender o cidadão cristiumense. Por isso que às vezes colocam pessoas lá sem capacidade, sem competência para atender. E tenho certeza que isso não faltou para vocês. Vocês têm muita competência, qualidade e deveriam continuar trabalhando. Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar aos senhores vereadores que ainda dispomos de 23 minutos. Caso alguém não queira se manifestar, nós vamos dar oportunidade para ter, assim, nós vamos classificar em até 4 manifestações, o máximo. E aí eu gostaria que fosse colocado à disposição o microfone. As pessoas se pode passar lá para aquele senhor lá. Boa noite a todos. Se identifica, por favor. Sou muito simples, eu sou Vanderlei, eu sou agente comunitário desde 1994. No entanto, eu ia fazer 18 anos agora, dia 10 de agosto, que eu estava no programa. Tá? Então, quer dizer, se fosse por falta grave, eu não estaria muito tempo. Se fosse por eu ser um mau profissional, eu não estaria já faz tempo. Se eu não suprisse a necessidade que a prefeitura e a comunidade e a unidade de saúde precisava, eu não estaria mais lá hoje, como já não estou. Tá? Agora, eu acho que nós somos injustiçados da seguinte forma. Porque todas as pessoas que estão aqui são pessoas que a comunidade, como foi citado, confiava e confia. Eu ainda atendo as pessoas lá em casa, porque elas não acreditam e não estão acreditando que eu fui exonerado do cargo. Elas vão de madrugada para saber alguma coisa. Hoje ainda, eu conversei com o menino sobre uma receita, que ele foi no médico, mas tinha vergonha de pedir para as enfermeiras, porque são mulheres. E eu atendi ele no meio da rua, disse, mas meu querido, eu não trabalho mais, eu estou só te dando uma força para ti, mas eu não trabalho mais. E eles continuam não acreditando de que eu não trabalho mais na prefeitura. Até porque eu moro, e quando eu entrei no programa Saúde da Família, em 1994, que até então era o presidente Fernando Henrique Cardoso, tá? Eu atendia nas casas, e o nosso médico, que é o Dr. Gilson, o primeiro médico do nosso bairro, tá? Ele atendia em cima do capô do carro Passat que ele tinha velho. E não tinha nem unidade. Nós atendíamos a população embaixo de árvore. Então, quer dizer, eu acho que incapaz de mostrar que eu sou um profissional é impossível. O que eu tinha para mostrar, eu já mostrei. Fazer o quê agora? Eu fui para a rua por causa de uma prova, a qual eles mandaram um memorando de que nós não precisávamos fazer a prova, mas mesmo assim eu peguei e fui lá, fiz a minha inscrição, tudo certinho, tá? Aí depois, veio o memorando de que nós não precisávamos fazer a prova. Então, quer dizer, eu parei. Eu não estudei, não fiz nada. Deixei lá, voltei. Não vou fazer prova, não, nada, graças a Deus. Então, vamos embora. E, só para encerrar, lá na comunidade que eu moro, nós temos 7 áreas. Nós estávamos em 3. Depois, saiu mais 2. Hoje, tem só 2 com a nova que entrou. Mesmo que entrasse as 6 que foram aprovadas, uma área ainda ficava descoberta, que não precisava nem sequer mandar eu para casa. É isso que tem que ser visto. Porque tem unidades de saúde que não tinha ninguém, nem para se inscrever e nem para trabalhar. E tinha unidade de pessoas que tinha pessoas trabalhando, agentes trabalhando, e que ainda tinha mais 4 ou 3 vagas ainda, e que não tinha ninguém para fazer a prova e que ainda ficou lá descoberta. Que agora ficou tudo descoberto, porque não tem
mais agente comunitário nessas áreas. É isso. É isso que vocês têm que ver, tá? Presidente, eu gostaria de complementar a fala do Vanderlei. Só uma pergunta. Alguém de vocês que foram demitidos fizeram a prova e rodaram? De vocês? É. Essa prova agora eu rodei porque eu não estudei, porque eles disseram que não precisava fazer prova, por causa do memorando. Aí eu deixei à vontade, peguei as minhas férias e fui para a praia. Presidente, assim, ó, eu pessoalmente, eu liguei na sexta-feira, ontem eu coloquei para os vereadores que estavam aqui, na sexta-feira eu liguei à tarde para a prefeitura, porque até então não tinha memorando na minha unidade de saúde. Eu sei que sou leiga sobre leis, mas eu sei um pouco que se eu não aparecer para trabalhar, eu posso ser exonerada por falta por falta de trabalho, né? Não fui trabalhar, não apareci, posso ser demitida. Aí sim eu poderia estar sendo demitida. Eu tive um contato via telefone com o Claudenir. O Claudenir tentou afirmar que tinha chegado esse memorando na minha unidade. Conversei com ele, conversei com as pessoas que estavam lá, ninguém tinha recebido esse memorando. Ele verificou, constatou que realmente não tinha chegado esse memorando e mandou, cerca de 15 minutos, esse memorando estava na unidade. Porque senão eu iria me apresentar para trabalhar na segunda-feira, foi o que eu aleguei para ele. Sem memorando eu não pararia de trabalhar. Esse memorando, ele vem sem assinatura, vem com o logo da prefeitura, tudo, porém vem sem assinatura de coordenador, de secretário adjunto, de secretário oficial, enfim. Na nossa unidade, ninguém se inscreveu. E as duas agentes, que são eu e a Elisângela, fomos demitidas. Eu questionei no momento, no telefone, o Claudenir. Vocês estão demitindo por quê? Porque vocês foram exoneradas, porque acabou o contrato de vocês. Eu disse, tá, mas na nossa unidade, ninguém fez a prova, ninguém se inscreveu, não tem ninguém para chamar, como é que vocês vão fazer, vão deixar descoberto? Aí ele me colocou na situação que seria feita uma nova prova. Só que eu, como cidadã, eu também sou contribuinte, e eu entendo que isso onera para o município também. Feita uma prova em janeiro, outra prova que seja daqui meio ano, até o final do ano, isso está saindo do bolso do contribuinte também. Então, vai se fazendo prova, e nada é resolvido. E se fizer mais uma prova e ninguém preencher a vaga, vai se fazer mais uma prova? Para fazer uma prova, tem que ter, movimentar toda uma equipe, empresa, que faça essa licitação, enfim, que aplique essa prova. Então, está saindo do nosso bolso todas essas provas que estão sendo feitas. Eu, como cidadã, isso que eu percebo, que o município também está sendo prejudicado financeiramente em função de tantas aplicações de prova. Uma vez que fica vedada assim, ó, e eu também queria alertar as pessoas que vão ser contratadas futuramente, que passaram, que fizeram a prova, que passaram e que estão sendo chamadas, que na lei federal, no artigo 16, fica vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários e de agentes de combate à endemia, salvo na hipótese de combate de surto endêmico na forma da lei aplicável. Então, quem futuramente for assinar o contrato, que passou, que está aqui nessa noite, ou que tem alguém, leia, por favor, esse contrato. E quem for assinar sua rescisão, se por acaso esse desfecho não se der da forma que a gente gostaria, prestem também atenção nas entrelinhas do que está escrito no contrato de demissão. Por quê? Se for por um daqueles motivos ali, a gente tem o direito de contestar. Pode também estar escrito que a gente está pedindo a nossa demissão. Então, leia com bastante atenção antes de assinar a rescisão. Obrigada. Presidente, a minha pergunta, né, não sei se a Fabiana pode responder, ou de repente o Tatiana, doutor Haroldo, ou o próprio líder do governo, é um programa, o recurso vem para o município per capita, se eu não me engano é isso, baseado no relatório de atendimento, e não havendo o agente lá para fazer esse serviço, para prestar esse serviço, não vai produzir o relatório. O município
vai deixar de receber esse recurso ou vai produzir um relatório maquiado para informar o Ministério da Saúde para que os recursos continuem vindo sem que efetivamente tenha acontecido o atendimento? Como é que fica essa situação onde, a partir desse momento, não tem mais o agente fazendo o trabalho? Eu posso, pela parte da prefeitura, eu não sei como se dá lá dentro a alimentação dos dados que vai para o DataSUS. Porém, todo mundo tem acesso, eu busquei e vi que algumas unidades constam o nome de agentes comunitários que estão há mais de 2 anos desligados das unidades de saúde. Agora, como vai ficar a produção mensal, que é o BPA, que a gente produz, entrega os dados, como que vai ser fornecido e alimentado? Eu sei que ele tem que ser alimentado. E se ele passar um tempo sem ser alimentado, é cortado a verba. Então, eu não vejo como a prefeitura vai fazer isso, mas talvez se tivesse alguém mais esclarecido, a prefeitura poderia estar esclarecendo essa dúvida do senhor, né? Que também é pertinente a nós, agentes comunitários. Obrigado. Não havendo mais nenhum vereador querer se manifestar, eu entendo, né, que foi importante esse nosso debate hoje, Bárbara. Eu entendo que foi importante porque ontem gerou um monte de dúvidas para as pessoas que estavam ali presentes e que foi importante a sua vinda principalmente, você como presidente do sindicato. Eu gostaria que as pessoas não se manifestassem, que a gente está fazendo uma colocação muito importante nesse momento. E ontem, no debate que nós tivemos entre os vereadores e os agentes da saúde, como colocou o vereador João Fábio, foi muito debatido e foi colocado de uma maneira bastante até agressiva, e que hoje realmente a Tatiane veio bem light aqui para a nossa e é bom assim, é importante vir calmo, acho que a gente tem que ter frieza nesse momento, e dizer assim, né, Bárbara, que como comentei anteriormente, foi muito importante a sua presença aqui, porque ficou bem esclarecido, e quero dizer para os agentes aqui presentes, que vocês não estão sozinhos. Vocês têm uma presidente de sindicato aqui muito responsável e que defende os interesses da categoria de uma forma bastante comprometida, pelo fato de saber que os direitos de vocês têm que ser preservados. E tenho certeza que tudo que vocês precisavam, acho que vocês têm que se amparar no presidente do sindicato de vocês, que aqui está representado pela Bárbara, doutor Haroldo, e demais membros que fazem parte da diretoria que estão sentados também na plenária. Então, nós da casa aqui, com certeza o vereador ficou tudo bem esclarecido, e eu entendo, pelo meu entendimento, que realmente existe uma interrogação bastante grande, e que eu acho que o prefeito nosso poder executivo aí tem que repensar o que ele fez para não cometer um erro, para depois, como eu disse anteriormente, não gerar um passivo para o nosso município. E gerar também, eu entendo também que seria uma maneira assim de cometer uma injustiça com tantos agentes aí que estão há tantos anos prestando um serviço à sua comunidade, quando eles já estão conhecidos da comunidade, com todo o conhecimento do trabalho que tem que fazer, de repente estão perdendo a oportunidade dessa continuidade. Então agradecemos e a casa está aqui à disposição de vocês a cada momento que vocês se sentirem na necessidade de nos procurar. Passo a palavra então a presidente do sindicato, a Bárbara, para fazer as suas considerações finais, e após a Tatiane e o doutor Haroldo. Só mais. Ontem? Foi dia 28, sexta-feira. E falaram que é para elas irem dia 5 na secretaria para assinar
a saída delas. É isso, elas devem assinar. O que elas devem fazer? Porque elas foram assim chutadas. A minha filha já fez 2 vezes esse teste de seleção. Só não fez dessa vez porque... Não gosto muito. Bastante alto. Só não fez dessa vez por causa do memorando, tá? E esse memorando é o que veio atrapalhar é o que está sendo questionado. Não fosse esse memorando dizendo que não precisaria, ela teria feito, porque ela é uma pessoa igual às outras e ela não tem falha nenhuma, como disse o Vanderlei. Ela não cometeu nenhuma falta grave para ser exonerada, porque se ela tivesse feito isso, ela não estaria ali há 12 anos. E ela, apesar de tudo, ela sempre cumpriu a parte que lhe tocava. E eu quero só saber qual a atitude que elas têm que tomar daqui para frente. Certo. Eu vou informar rapidamente, o doutor Haroldo pode acrescentar, né, na parte legal. Gente, o que nós costumamos conviver, o que é normal? O servidor é exonerado, no caso, né, que a gente está falando aqui. Ao ser exonerado, a primeira ação da prefeitura é fazer o documento, né, que é aquele que vai dizer tudo que ele vai ter, né, direito a receber, que é a rescisão. Então, ele é exonerado, ele é chamado no setor pessoal para, né, assinar a rescisão e, posteriormente, né, ser depositado aquilo que lhe é de direito. Então, a prefeitura está fazendo o quê? Que a gente ainda não tem certeza, porque isso não se concretizou. Qual é a informação que nós temos da prefeitura? Ela vai fazer o depósito dia 1º, depois ela vai chamar o servidor para entregar o documento da rescisão, onde que daí a gente, por mais de 1 ano, deverá passar, inclusive, no sindicato, para o sindicato homologar, para ele poder retirar o fundo de garantia, né? E esse é o procedimento. Então, as pessoas vão estar recebendo e depois nós vamos ver se está correto ou não. Não estando correto, né, tem que ir de novo, refazer. E esse é o procedimento que a prefeitura vai fazer. Doutora Haroldo. Até tentando complementar o que a Bárbara estava colocando, é que lá nós já asseguramos que as rescisões terão que passar pelo sindicato. Claro que pela lei é quem tem acima de 1 ano. Então isso é obrigatório passar pelo sindicato. Então nós estamos também tentando trazer para o sindicato as rescisões de quem tem tempo inferior, para que a gente possa conferir se realmente a rescisão está correta ou não. E não sei se já poderia até me antecipar, nas minhas considerações finais, me utilizando do tempo aqui que ela estava fazendo, é que, quem sabe, se pelo regimento interno da Câmara, se tivesse algum expediente de solicitar informações à Prefeitura, assim como o sindicato já solicitou, talvez, se a Câmara também fizesse esse requerimento, pode ser que seja respondido com mais brevidade. 30 dias? Bom, mas de qualquer sorte, talvez iria contribuir, né? Na medida do possível, se isso tiver ao alcance regimental, seria de bom ouvido, inclusive para nós, instruirmos eventual processo judicial. É claro que a gente acaba respondendo a pergunta ali da senhora que fez, mas nós não queremos passar pelo sindicato nenhuma rescisão, porque nós vamos, né, fazer de tudo, né, até o último momento, e quem vai dizer que elas não têm direito à vaga, ao trabalho delas, para nós, para o sindicato, vai ser a justiça. Nós não vamos nos conformar, né, com a atitude da prefeitura de ter exonerado, né, centenas de servidores e por isso vamos lá fazer a rescisão e tudo fica em paz, né? Claro que se tudo que chegar lá nós vamos dar o encaminhamento, mas a nossa luta e a nossa ação vai ser, não deu administrativa,
vereador Itamar? Não deu no diálogo? Não deu daquela forma como nós queríamos lá no mês de janeiro? Nós vamos fazer agora via judicial, né, baseado em tudo que a gente apresentou e em tudo que a gente colocou. Nós não estamos aqui dizendo ou brincando de que o que a prefeitura fez está correto. Nós estamos aqui afirmando que existe irregularidade e as razões para exonerações são aquelas citadas pelo doutor Haroldo. Não é o caso, né? Não foram 300 pessoas que cometeram mais ou menos, né, nada disso que foi colocado ali. E daí, né, eu é que tenho que agradecer, Toninho, porque ontem, né, às 6h30, a gente recebeu a ligação aqui da Câmara de Vereadores, convidando para que o sindicato viesse aqui para falar sobre esse tema, juntamente com a Prefeitura, né, municipal, para que as agentes comunitárias pudessem ouvir, né, tanto a luta e a participação do sindicato, quanto as razões da exoneração, né, por parte da Prefeitura. E para nós, o sindicato, nós nunca vamos nos furtar em qualquer espaço que a gente tenha que vir, né? Não é prática nossa fugir, né, das respostas, das perguntas que nos fizerem, a gente sempre vai estar. E por isso, né, mesmo que o convite foi ontem à noite para hoje à noite, né, nós viemos aqui, fizemos as explicações, esse processo não para, a sede, o sindicato está à disposição para todas as pessoas que quiserem mais informações e detalhamento de qual é o procedimento nosso, né, enquanto sindicato. Eu hoje mesmo já protocolei uma procuração, né, fui no cartório, já tenho uma procuração, o doutor Haroldo já vai receber amanhã de manhã essa procuração, onde vai dar, né, todo o direito para o doutor Haroldo fazer a manifestação judicial, né, já que, infelizmente, administrativamente, no diálogo, a gente não conseguiu reverter essa situação. Obrigada a todos, obrigada pelo espaço e continuamos aí na luta em tudo que for preciso fazer. Obrigada. Bom, o vereador Fabres e o presidente da Câmara, eles conversaram sobre a minha fala, né, que eu fui mais light hoje, enfim. Porém, ontem a gente veio munido de bastante documento, veio também com o calor da discussão, aquilo quente na nossa cabeça. A gente, no meu ver, não falamos nada do que não saiu na imprensa, do que não tenha como provar, não foi falado nada a mais. Foi talvez falado de uma maneira mais grosseira, usada palavras mais grosseiras, assim. Mas em momento algum a gente ofendeu alguma pessoa, a função da pessoa. A gente sim questionou atitudes e falas de pessoas, mas ofendido moralmente, ninguém foi ofendido moralmente, nem por minha parte, nem por parte dos agentes que estavam lá, né? Só para esclarecer um pouco assim. Às vezes a gente é mais incisiva, né? E acaba sendo, às vezes, mal interpretada. Mas eu acredito, e se foi alguém ofendido moralmente, eu peço desculpas dentro desse espaço. Obrigado. E eu conto com o apoio de todos os vereadores, que vocês nos ajudem nessa causa, já se colocaram à disposição. Muitos de vocês aqui... E outra coisa que eu queria deixar claro. A gente não veio aqui, os agentes comunitários, procurar... O primeiro contato foi com o presidente da Câmara de Vereadores. Eu não vim aqui empenhorar o voto de ninguém, nem o meu. Cada um é livre para votar. Votem quem quiser. A gente veio procurar os nossos direitos enquanto cidadãos. Não estou questionando o poder municipal, nada. Eu agradeço por ter tido esse espaço, nos dado esse momento. Obrigada, presidente, obrigado, vereadores, assessores aqui presentes e meus colegas agentes comunitários de saúde. Os trabalhos estão suspensos até 12 minutos.
Reabertos os trabalhos. Questão de ordem cedida ao vereador Ivan Roberto Westphal. Senhor presidente, ontem o colega vereador Huck levantou aqui a questão da segurança pública e a questão dos policiais, de novos policiais no município de Criciúma e região. Como nós vamos ter agora no dia 31, que é quinta-feira, a visita do governador aqui para assinar a ordem de serviço da obra ali da Via Expressa, Via Rápida, terceira alternativa, eu gostaria da presidência pudesse fazer uma solicitação ao colega vereador Luiz Fernando, que é o secretário regional, para que ele promovesse uma reunião com o governador, os vereadores, o governador, o vice-governador, e aí eu solicito que todos os vereadores estejam presentes nesse ato, porque daí a gente já faz uma prévia com ele ali e já, de repente, a gente antecipa essa preocupação que nós temos direto com o governador. Então seria interessante de acontecer isso no dia 31. Obrigado, senhor presidente. Será atendido de pleno, vereador. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação. Eu quero uma questão de ordem. Questão de ordem do vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, eu venho fazer a solicitação para que seja colocado na ordem de dia de hoje, são os pareceres da comissão, o projeto de lei PL 022/2012, que denomina a Rua Albino Daltoé. O porquê isto? Esta empresa é uma empresa lá no Verdinho, de Juvenal Bittencourt e Graciano M.E., de autopeças, e que tem que ser especificado o nome da rua porque está sem número e eles não estão querendo liberar uma CNPJ sem ter denominado o nome da rua. Então eu gostaria de pedir para colocar em votação na ordem do dia sem os pareceres das comissões. Em votação a solicitação do vereador de inclusão da pauta. Em votação solicitação do presidente da inclusão da pauta com a dispensa dos pareceres. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 152/2012, de autoria do vereador Salésio Lima. Revitalização da iluminação pública na Praça dos Imigrantes, localizado na rua 7 de Janeiro, Centro. Indicação 153/2012, de autoria do vereador Salésio Lima. Limpeza de um terreno público localizado na rua Aldair Eufrásio, loteamento Elisa, bairro São Sebastião. Indicação 154/2012, de autoria do vereador Salésio Lima. Pavimentação asfáltica da rua Xaxim, bairro Boa Vista. Requerimento 067/2012, de autoria de diversos vereadores. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a convocação do diretor executivo de logística, senhor Luiz Juventino Selva, consoante no artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, artigo 207 da Resolução número 015/90, para comparecer nesta Casa Legislativa na sessão ordinária do dia 5 de junho, às 19 horas, no espaço reservado ao horário político, para que preste esclarecimentos acerca do seu envolvimento nas denúncias formuladas pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Senhor presidente, no ano passado,
Este vereador entrou com um requerimento aqui nessa casa para fazer uma CPI, e nós formamos uma CPI e discutimos essa CPI por alguns meses. Foram discutidas a CPI. E essa CPI teve uma conclusão, e o relatório dessa CPI encontra-se nessa casa. Então, todas as informações que foram encaminhadas ao Ministério Público estão aqui nessa casa. O secretário Selva, naquela oportunidade, telefonou e mandou ofício para ser ouvido nessa casa, e essa casa não quis ouvir na CPI. Então, de forma que o processo já foi todo montado, já foi denunciado ao Ministério Público. Em função disso, eu requeiro, baseado no nosso regimento dessa casa, que o requerimento seja encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. Será atendido em pleno. Requerimento 068/2012, de autoria do vereador Ézio Gerves Manuel. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Sistema Social, solicitando o envio a esta Casa Legislativa, no prazo regimental, cópia das minutas, projetos de todos os programas sociais já oferecidos pelo município, com relatório de resultados, bem como os que estão em trâmite e os que serão disponibilizados no ano corrente. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, a votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem cedida ao vereador Gerves Manuel. Senhor presidente, a gente, um dia desses aí, eu fui indagado sobre a questão da comissão que está buscando alternativas de prevenção e combate às drogas. Está bem difícil de trabalhar, né, porque nunca dá quórum essa comissão. Então, nunca dá quórum, e a gente está tentando fazer algumas reuniões, a gente precisa fechar, né, faltam aí 20 dias para estar fechando essa comissão. Depois, como é ano eleitoral, vai ser impossível continuar, e a gente então tem 20 dias para fazer uma reunião, estabelecer as metas, as agendas, fóruns e a audiência pública, como foi tratado da gente terminar, e a gente pode fazer isso em 3 semanas, e só que não está dando quórum. Então, gostaria de, mais uma vez, de convocar para segunda-feira a comissão, segunda-feira às 18 horas, porque às 6h30 já tem as comissões. Então, em meia hora a gente resolve ali depois, porque até hoje não está difícil de continuar trabalhando. Aliás, não dá nem para trabalhar, porque tem que passar na comissão. E se eu fosse liberado para fazer sozinho, eu faria com certeza. Mas eu preciso da comissão. Questão de ordem cedida ao vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de informar os colegas vereadores que, convocado que eu fui ontem nesse plenário pelo presidente, estive presente hoje na reunião da comissão, que é muito importante, combate à prevenção de drogas, certo? Foi feita uma audiência pública aqui, onde realmente foi lançado a campanha, certo? É muito importante. Eu quero dizer o seguinte, deixar de claro, gravado nessa casa, que eu estive presente na reunião dessa tarde. Infelizmente, pelo regimento interno, não deu quórum, então não houve a reunião. Mas eu estive presente na reunião. Eu, como presidente, eu acho que é um trabalho que partiu desta casa. Eu acho que nós temos que ter uma responsabilidade maior e realmente assumir. E se por uma eventualidade os demais não participar, eu acredito, pastor Jaffa, que você e o vereador Vanderlei Zilli e a Tatiana Teixeira toquem o barco. E tem o meu apoio, tá? E, terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Projeto de lei PL número 022/2012, que denomina a Rua Albino Daltoé. Artigo 1º, passa a denominar-se Rua Albino Daltoé, as atuais ruas SD 798-060, SD 797-060, situado na localidade de Verdinho, a qual tem seu início na Rua Líbero João da Silva, prosseguindo no sentido sudoeste por aproximadamente 70 metros, passando para o sentido oeste até a Rua Tranquilo da Molim. Em discussão o projeto.
Não havendo quem queira discutir em votação, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 4 de junho, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos. Eu falo e mando ligar para todos os vereadores.